Olá pessoal, eu sou o professor Otávio Maioli e nessa aula eu vou tratar das etapas e técnicas de tratamento de água convencional para abastecimento público e trazer princípios básicos para o tratamento de água industrial, que é o nosso assunto foco dentro da disciplina de processos químicos industriais inorgânicos do técnico em química aqui no IFES Campus Aracruz, no ano de 2020. Então, pessoal, o intuito dessa aula aqui é trazer esses elementos. Essa videoaula vai trazer esses elementos para que vocês possam aí minimamente compreender a parte introdutória de tratamento de água. A água, pessoal, é extremamente importante dentro de um processo industrial. Basicamente 100% dos processos industriais eles empregam a água, seja para o seu próprio produto, seja para as etapas, as aplicações específicas em cada etapa, o processo unitário ou mesmo em alguma etapa de um processo industrial. Então, é muito importante, como foi dito, falar da questão da qualidade de água dentro de cada etapa, que isso nós vamos ver nos outros processos. Mas hoje o foco aqui então é trazer essa parte introdutória. Pois bem, pessoal, o foco então agora, a princípio, a gente vai trazer elementos do tratamento de água para abastecimento público, mas vocês vão notar que nós vamos utilizar isso na próxima aula. Eu vou trazer as técnicas específicas para tratamento de água industrial, mas estas técnicas aqui já são empregadas. Inclusive, alguns processos industriais já recebem essa água, né, de abastecimento público quando há um processo micro, pequena escala. Então, a ideia aqui é fazer esse panorama, ok? Então, vamos lá. Vamos acompanhar nos slides. A importância do tratamento de água, então, em se tratando de abastecimento público é gigantesca, né? Melhora a saúde, as condições de vida de uma comunidade, diminui a mortalidade em geral, principalmente infantil. É uma implantação de hábitos de higiene implementada dentro da população, facilidade de implementação e melhoria da limpeza pública, isso entra dentro da parte de limpeza pública, e possibilita, obviamente, o conforto e o bem-estar. A gente pode citar aí diversas, hoje no contexto da pandemia, a gente pode também resgatar alguns problemas que ocorreram, né, e ainda ocorrem no mundo hoje por conta da baixa qualidade de água para abastecimento público. Um dos mais notórios é a questão do cólera. É uma doença causada justamente pela contaminação por água de baixa qualidade com patógeno. Então aí tem alguns dados de consumo per capita para a gente ter uma ideia de que a água é importante, está de qualidade para grande parte do público. Aqui eu trago um sistema de abastecimento, né, de água e o tratamento. Né? O tratamento, então, é uma parte desse sistema. A gente tem ali, né, num desenho bem simples nessa ilustração, a captação, a adução, casa de máquina, o tratamento específico. Ali nós vamos tratar nessa parte de tratamento que eu vou dar um foco, que é, né, tratar a água para determinado fim, ou seja, eliminar aquilo que está dentro dela que não é interessante. A reservação e a distribuição. Então, esse é o cenário do sistema de abastecimento público, ok? Mas lembrando que nós vamos dar um foco no tratamento. Aí uma outra imagem mostrando com
com mais detalhes a questão do tratamento, né? Nós temos ali, né, entra novas palavras depois da captação: floculação, decantação, filtração, desinfecção, correção de pH, fluoretação, água limpa. Então, a gente já nota que destrinchou mais a parte das etapas aqui nesse slide. Então, o que nós vamos fazer, pessoal, é trazer essas etapas, trabalhar essas etapas do tratamento e mostrar para vocês o que acontece em cada etapa, ok? Qual técnica que se utiliza, quais as técnicas. A captação, pessoal, é a primeira parte, é de onde que eu vou tirar a água, certo? E os tipos de captação, eles dependem, obviamente, do manancial disponível, né? Ou seja, aquele corpo hídrico ou a parcela da água que eu posso captar para iniciar o abastecimento. Então, quais são os tipos aí? Nós temos as águas meteóricas, que são as águas da chuva. Nós temos as águas de superfícies, rios e drenos. Nós temos os reservatórios de acumulação, que são os lagos e as represas. E as águas subterrâneas são os que estão abaixo do solo, né? São os poços semiprofundos e profundos, né? Chamam-se de lençóis freáticos ou grandes reservatórios. No Brasil nós temos um grande reservatório chamado o Reservatório Guarani, que tem uma quantidade de água gigantesca, muito maior que a água que está na superfície de todo o território nacional, todo o Brasil. Então nós temos ali as possibilidades, né? Avaliando, né? A água da chuva é quando você utiliza uma cisterna na casa e capta essa água. Ou existe dentro de uma comunidade um sistema mais robusto que consegue captar a água. As águas de superfícies, que são as mais comuns, e aí entra também os reservatórios de acumulação, as mais comuns no Brasil hoje. As águas subterrâneas, nós temos algumas cidades no Brasil que utilizam a captação de águas subterrâneas, como a cidade de Ribeirão Preto, por exemplo, né? E a gente traz alguns elementos. Essas águas subterrâneas, normalmente, a depender da qualidade, elas são as chamadas águas minerais. Então veja, uma cidade que é abastecida com água mineral. Isso nós temos no Brasil, uma cidade de cerca de 1 milhão de habitantes, até mais, que é abastecida com esse tipo de água. Porém, não é a realidade nacional. Nós temos diversas cidades e na nossa região, inclusive, é diferente. Normalmente é água de rios, superfícies ou represas que vão abastecer. E aí, pessoal, vamos fazer algumas considerações em cima das características, né? O que influencia as águas ali da captação? A carga de material é a primeira questão que mais influencia. O que tem ali? Essa água está contaminada? Tem material orgânico? Existe material inorgânico também nele, nesse corpo hídrico? Então são fatores que vão influenciar na questão da captação. As bombas de transferência de água para a estação de tratamento, a adução, ou seja, quando se pensa em abastecimento público, é importante pensar na adutora. Como que vai ser o transporte dessa água até o local, né? Até atender a comunidade, ainda sem pensar no tratamento. É importante, é relevante isso. E a alteração da vazão, obviamente, se há entupimento, se há vazamento, isso tudo vai influenciar na questão da captação, de onde vai ser, onde há a oferta de água e a possibilidade de se fazer essa captação. Há vários fatores, né? Eu estou fazendo só algumas reflexões aqui, depois nas aulas a gente vai trazendo outros elementos. Nós temos muitos fatores que influenciam ali a questão da captação.
Então, pessoal, nós temos as etapas e as técnicas aí, né, estabelecidas. Coloquei aqui nesse slide, uma por uma, e eu vou falando, né, agora detalhadamente cada uma delas. Bem, então vamos lá. A aeração. O que é isso, pessoal? Esse é um primeiro procedimento que se faz depois da água de captação. Se faz, né, se promove uma forma de fazer com que o corpo hídrico entre em contato com o ar. E o que acontece? Essa turbulência causada na água, esse movimento junto com o ar, ela faz a primeira remoção de gases que estão dissolvidos ali na água, que podem causar mau cheiro. E um grande responsável presente no ar, capaz de já promover reação naquele momento ali, é o oxigênio. Então veja, pessoal, o que acontece? O oxigênio ele é um gás oxidante. Nós temos cerca de 21% do ar na troposfera, na superfície da Terra, é constituído de oxigênio. Então esse oxigênio é reativo, ele é oxidante, ele pode já reagir com algumas substâncias, algumas espécies nessa água logo no início, depois da captação. Então faça a aeração, que já pode inclusive eliminar alguns átomos de ferro que estão presentes ali, manganês, e obviamente fazer essa remoção de gases como, por exemplo, sulfeto de hidrogênio, que é um gás que dá mau cheiro, que pode estar ali também. Ok? Então ele já é aplicado logo no início ali, na captação. Tranquilo? Vamos seguindo. Lembrando que as dúvidas, né, elas estão sendo retiradas lá no AVA. Nós vamos fazer nossa webconferência. E a webconferência vai ser para tirar as dúvidas, né? A gente não pode, infelizmente, trabalhar aqui nessa videoaula, mas vocês podem já ir relatando as dúvidas aí, ok? O gradeamento é aquilo que vem logo depois dessa parte de aeração, quando necessária for. Faz uma grade para tirar estruturas maiores, de tamanho maiores, né? A gente pode pensar, né? Eu passei para vocês aí o vídeo do Manual do Mundo, onde tem uma estação de tratamento em São Paulo, mostrando lá a captação, um corpo hídrico muito degradado, poluído. E antes ali já tinha umas boias que separavam esse material maior, né? Os aguapés ali, aquela vegetação em cima da água, algumas garrafas plásticas ou qualquer outra coisa, objeto de maior porte, faça um gradeamento ali em diferentes tamanhos, como relatados ali, a depender obviamente da qualidade do corpo hídrico que vem. E aí faz essa primeira remoção. Então a primeira coisa, depois da aeração, quando for o gradeamento. E aí na sequência, faça o peneiramento. O peneiramento agora vai ser uma grade com uma resolução menor. Geralmente ali inferior a 12,5 milímetros, que vai possibilitar ali a segurar estruturas, né, menores. Então veja, pessoal, por que a sequência é grade, depois peneira? Você bota peneira antes da grade, o que pode acontecer? Ele vai segurar muito material, então ele pode fazer uma obstrução daquele sistema de transferência ali. Faça a grade primeiro para remover materiais maiores, depois faz a peneira para tirar aquilo que passou pela grade e tem uma resolução, né, de forma a ficar preso agora nessa peneira. Então, estruturas menores, coisas menores, galhos menores, plásticos menores, tampinhas, por exemplo, de garrafa, enfim, isso a gente pode imaginar qualquer tipo de coisa. Ok?
Depois, pessoal, o que acontece? Nós temos uma etapa chamada de mistura rápida. Existem dois pontos importantes aqui. Há necessidade, obviamente, nós vamos ver da adição de químicos. Detalhadamente, nós vamos vendo à frente. Mas é importante sempre que, se há a intenção de se fazer reações físico-químicas, nós temos que aumentar nossa superfície de contato. Então, para aumentar a superfície de contato, a gente tem que promover o contato máximo. E a ideia da mistura é justamente isso, promover o contato. Se a gente voltar um pouquinho nas nossas aulas de processos, né, equipamentos de processo, o que acontece normalmente nos reatores, né, onde ocorrem reações químicas? É necessário fazer a misturação para acelerar esse processo. Então aqui o princípio é o mesmo. Então nessa etapa aqui nós temos a mistura rápida, consiste ali no momento da adição, né, dos compostos químicos. Então na imagem à direita nós temos ali uma grande estrutura de mistura rápida, justamente depois da queda da captação da água, já com a grade e a peneira ali. E à esquerda nós temos a calha partial, que ela também tem a função de medir a vazão, que é importante. A hidrometria, a informação da vazão. É sempre muito importante porque ela vai ditar como que vai ser a condução do seu tratamento lá na frente. Okay? Então, a ideia aqui então da mistura rápida é receber os químicos, fazer a misturação e medir a vazão. É aqui que começa a incluir alguns processos do tratamento de água. Remoção da dureza, isso é um processo, chamado também de abrandamento. Correção da alcalinidade, ou seja, correção do pH, ele chama de alcalinidade, porque normalmente ali a ideia é deixar a água potável. Ok? Não sei se nesse momento vocês talvez tenham condição de detalhar o que quer dizer o pH, medição de acidez, mas só para o que é importante aqui neste momento. É entender que o pH é uma forma de se medir a concentração hidrogeniônica, ou seja, a concentração de H+ em uma solução, normalmente aquosa, onde um pH abaixo de 7 indica uma solução ácida, um pH em torno de 7 indica uma solução neutra e um pH acima de 7 uma solução alcalina. Então, há necessidade de fazer a correção disso. Nós temos ali também a adição de coagulante, que vai ditar etapas mais na frente, e a adição de oxidantes em alguns casos. Então nós temos ali, né, alguns químicos que vão ditar outros processos lá na frente, mas é só para mostrar aí o que vai acontecer, o que acontece na mistura rápida. Okay? O que seria a remoção da dureza ou abrandamento? Águas normalmente, pessoal, podem conter concentrações altas de cálcio e magnésio. E elas são chamadas de água dura. E quando, por exemplo, há a ingestão de água com concentrações altas de cálcio e magnésio, há a possibilidade de um desconforto, né, para aquele que ingere, inclusive com propriedades laxantes. Por isso que para abastecimento público, quando a água tem concentrações altas de cálcio e magnésio, normalmente em áreas com muito carbonato, dolomítico ou calcário, se a gente vai lembrar aí de algumas matérias-primas, né, que nós vimos em alguns processos que eu citei, assim, né, grosso modo.
Então, quando a água tem muita concentração disso, é necessário remover remover esses íons. E aí, como que se faz o tratamento? Adiciona-se cal viva, óxido de cálcio, cal apagada, hidróxido de cálcio, que é justamente a mistura da cal viva com água, ou até mesmo hidróxido de sódio. Tem o efeito de transformar os compostos de cálcio e magnésio, que estão dissolvidos em água, em compostos insolúveis, em precipitados, que são depois removidos nas etapas seguintes, né? Eles vão precipitar, então se precipita o cálcio e magnésio, deixando a água sem eles. A cal, então, é o químico que é mais usado nessa etapa, ok? Cal é um material que é mais fácil de ser obtido. A correção da alcalinidade consiste na adição de produtos químicos como a barrilha, que é o carbonato de sódio. Nós vamos ver, depois da parte de tratamento de água, o processo químico de produção de barrilha. Esse produto é muito importante na indústria química. Eles são capazes de neutralizar águas ácidas. Normalmente a água tem um pH mais baixo. Então, para deixá-la potável, em torno de 7,4, que é o ideal, é necessário, né, corrigir a alcalinidade dela, ou seja, deixá-la mais alcalina, deixá-la mais básica. E então ela tem ali, né, menos concentrações menores que 10 gramas de carbonato de cálcio por litro. E assim a gente consegue corrigir. Ela tem pouco carbonato, a gente consegue corrigir e deixar ela mais básica. E vai eliminar dióxido de carbono em excesso, que é um dos responsáveis pela acidez da água. O CO2 em água aumenta a acidez. É por isso que quando se fala em aumento de CO2, nós vamos ver em química ambiental isso. Quando se fala em aumento de CO2 na atmosfera, gases, né, esse gás de efeito estufa, ele implica na acidez dos oceanos. Eu não vou detalhar aqui agora, mas só para lembrar que o CO2 contribui com a acidez. Baixos valores de alcalinidade tornam corrosivas, né, corrosivas para canalizações e máquinas. Muito importante isso, pessoal. Essa questão de correção de alcalinidade é fundamental para a água de tratamento industrial, porque uma água muito ácida ela pode aumentar a corrosão das tubulações, ela pode implicar em interferência dos equipamentos, tanto ácida quanto muito básica. Então, corrigir é importante. E também é necessário manter então o pH ali, né, em valores convencionais. Eu até citei aqui o valor, mas ela pode estar entre 6,5 e 7 nesta etapa. Por quê? Porque essa faixa de pH ela vai ditar processo futuro nessa etapa, ou seja, outros processos que virão, como a coagulação e floculação, que eu vou explicar ali. Você precisa corrigir o pH agora, deixar nessa faixa para isso, ok? Então, normalmente, em estações de tratamento, se tem os técnicos em químicas que trabalham ali e vão fazer o jar test, o jar test, que é o teste de jarro, não é um bom português, que vai determinar o pH ideal de coagulação ali naquele momento. Então, se faz análises químicas nesse momento ali. Mesmo que as águas não sejam ácidas, o agente coagulante reduz o pH devido à produção de dióxido de carbono gasoso, sendo necessário adicionar um agente neutralizante. Então, mesmo que a água já venha ali, né, com a sua, vamos dizer, com a sua alcalinidade interessante, é preciso ali alinhar para a próxima etapa.
Essa aí etapa, pessoal, essa etapa aí é justamente o que vai acontecer lá na frente quando se adicionar o coagulante. Eu vou já mostrar para vocês a reação, porque é nesse momento que explica aí o porquê que é necessário fazer uma correção de alcalinidade neste momento. Nós vamos adicionar, por exemplo, sulfato de alumínio, que é o coagulante, que é a substância que vai coagular o material sólido. E aí, numa água, por exemplo, que tem e apresenta bicarbonato em sua composição, um pouquinho de bicarbonato vai acabar liberando ele em CO2, como você pode ver no final dessa equação ali. Ou seja, nós temos a alteração do pH da solução. Então é só para demonstrar aí nesse momento que é importante fazer correção de alcalinidade. Ok, pessoal, agora a gente vai falar dessa etapa de coagulação e floculação. É muito importante considerar que normalmente quando se tem a captura de água, né, no ambiente de um manancial de captação, quando a gente fala em água de superfície e reservatório, a água normalmente tem ali material nela. Quando é água subterrânea, a gente vê que ela já passa por uma limpeza, porque já houve ali uma etapa de filtração. Então ela muitas vezes dispensa essa presença. Mas se você vê um corpo hídrico normalmente, você vai ver, você visivelmente vê ali um material. Então é importante removê-lo. E é aí que entra a coagulação e floculação. Para provocar essa aglomeração necessária, o que se faz? A ideia é aglomerar o material, né, de modo a neutralizar a carga elétrica e formar pequenos núcleos com capacidade de atrair as partículas coloidais. Então, eles vão atraindo. Um dos componentes que eu apresentei anteriormente, que é o sulfato de alumínio, quando o sulfato de alumínio em água, ele se dissolve em alumínio 3+, e sulfato 2-, SO4 2-, cátion e ânion. Essas espécies elas têm cargas muito altas, então elas atraem eletrostaticamente as partículas e vão se aglomerando e formando os grandes coágulos ou flocos. Vou mostrar na frente um pouquinho da diferença entre os dois. Então o coagulante, né, o floculante foi adicionado lá atrás na mistura rápida, e aí é importante colocar que para abastecimento público nós temos uma estrutura chamada casa de química, e é na casa de química que joga os componentes químicos para a mistura rápida. Então o coagulante ali, né, após a retenção das partículas de maior dimensão, depois que ele misturou e foi coagulando, né, a água ainda pode apresentar alguma turvação devido à presença de partículas coloidais como argila e lama. Então ela vai trabalhando aquilo. Essas partículas, por possuírem carga eletrostática de mesmo sinal, não se atraem, não se aglomeram de forma natural em partículas de maiores dimensões ou pesadas. Então normalmente elas precisam de mais substâncias para poder se aglomerar. Então o que eu estou fazendo? Estou jogando substâncias ali que vão aglomerando e limpando a água. E qual é a diferença entre coagulação e floculação? Qual seria a ideia básica aqui? Simples. A coagulação, então, é a formação do aglomerado. A floculação também. Só que a coagulação é de sua forma. Na floculação, ele forma um floco que vai ascender, ou seja, vai ser elevado, é menos denso que a água. Então ele vai para a superfície da água, ele sai naquele momento. Então a floculação é essa etapa. A agitação moderada da água favorece a colisão entre as espécies coloidais e a formação de agregados maiores e mais pesados. Os flocos são formados ali, né?
Os coagulantes contêm alumínio e ferro, sendo o sulfato de alumínio mais usado. Tá? O cloreto férrico também é usado, mas mais comum é o sulfato de alumínio. Nesta operação, consegue-se remover a cor, a turvação e, em certa medida, os micro-organismos presentes. Pessoal, isso é importante. Em certa medida, mas essa técnica da coagulação e floculação não é utilizada para remover esses micro-organismos. Por isso, a adição de sulfato de alumínio ocorre na câmara de mistura, lá atrás, onde também se adiciona hidróxido de cálcio e a cal, né, apagada, para neutralizar o pH. Então, veja, aqui não se remove patógenos. E, além disso, não se remove espécies dissolvidas ali. Se eu tenho íons dissolvidos na água, não se remove. Vamos fazer citar uma situação. É claro que todos os tipos de captação que eu coloquei são aqueles tipos de captação de água doce. Mas poderíamos ter, por exemplo, uma captação de água salgada, com cloreto de sódio principalmente. Se nós fizéssemos esse mesmo processo, o que aconteceria aqui? Chegaria nesse ponto, a água continuaria salgada, porque não seria removido ali o cloreto de sódio. E é por isso que quando se fala em água de abastecimento público, a gente não está falando de situações específicas como essa, com água do mar. Então, qualquer outro tipo de sais que estejam dissolvidos ali na água não é removido. Ou concentrações de, por exemplo, metais pesados na água poluída. Ele vai estar presente ali, mercúrio, chumbo, cádmio dissolvido. Vai continuar e não vai sair no processo de coagulação e floculação. Tá? Então, pessoal, que fique claro, né? A floculação, então, ela formou os flocos, os flocões, tá? E a coagulação formou o coágulo. Muito embora aqui, né, tá falando que flocos pesados, mas normalmente o que acontece é que ele vai se formar na superfície. Muito embora ele também pode formar alguns flocos mais pesados que vão decantar, mas a floculação ela tem esse perfil. Só que quando forma o coágulo, a gente tem que lembrar que pode acontecer situações diferentes. O material pode subir, o material pode precipitar. E é aí que entra a sedimentação, a decantação. Então, consiste na remoção da matéria suspensa, na forma de flocos. Veja, mas nesse caso, o que se faz? Esses flocos vão, com o tempo, eles vão formar peso e vão descer, vão precipitar. Se eu utilizo esse processo da decantação, né, como etapa para a ação do coagulante, o material então precipita. E o processo de decantação ele consiste em manter esse corpo hídrico estático de forma a promover a sedimentação com o tempo. Então ocorre dentro dos decantadores, que são tanques de sedimentação sem agitação e facilitada com o aumento do tamanho e densidade das partículas que vão se formando, vão se depositando no fundo e vão formando lama e vão formando, né, o material ali que vai se sedimentando pela ação da gravidade. Isso é muito comum em estações de tratamento no convencional. O decantador é um grande espaço onde a água fica ali e vai decantando, separando as impurezas e vão para o fundo. Essa imagem ilustra, né, o processo. A primeira imagem à esquerda ali, então vamos dizer, o corpo hídrico com material sólido suspenso, em suspensão. No segundo,
né? Aquele segundo recipiente ali foi a reação do coagulante, formando material, e aí foi formando os flocos, só que os flocos eram mais pesados que a água, foram se sedimentando, como no terceiro fica bem claro ali, né? Então os decantadores, pessoal, eles são equipamentos mesmo, grande, né? De forma retangular, quadrado, circular, para fazer esse processo. Então, lembrando, repouso, tempo, ação da gravidade. E a gente tem que pensar em reservatórios grandes, né, para os decantadores, porque, veja, esse material vai para o fundo, e aí, como é que a gente vai remover ele? Então tem alguns designs, né, para possibilitar a limpeza adequada desse material do fundo. É importante, senão ele vai saturar. Então é importante fazer a limpeza. Tem alguns decantadores que eles são posicionados assim, né, para depois fazer melhor a limpeza ali no fundo. E existem vários outros desenhos dos decantadores. A decantação então deve também possuir um sistema de proteção superficial para minimizar a interferência do vento. Olha, pessoal, a gente vai falar de estações diferentes de tratamento em vários lugares, né? É claro que quando a gente tem situações mais simples, como por exemplo na minha cidade de Ibiraçu, o decantador ele não tem essa proteção. Seria muito importante, porque é uma proteção física para proteger de qualquer introdução de material sólido, por exemplo, e também a ação do vento, porque a ação do vento causa agitação. Claro que o decantador é até pequeno comparado com outros, né? Se a gente pensar num decantador de maior tamanho, mas é muito importante. E deve ser um sistema que permite a remoção do lodo ali o tempo todo, ok? Que vai se formando no fundo. Pessoal, aqui a gente já começa a pôr um pezinho lá no tratamento de água industrial. Muito embora, o que a gente tem que notar? No tratamento convencional, normalmente, o que a gente tem que fazer é deixar a água potável, né? Aquela brincadeira, água potável. A água, então, ela tem que ter condição de ser ingerida e ter os usos. Mas, normalmente, quando o corpo hídrico lá no manancial está muito carregado de contaminante, material orgânico, a gente tem que incrementar um pouquinho as etapas e técnicas de tratamento de água. E aí eu deixei para vocês um vídeo do Manual do Mundo mostrando uma estação de tratamento de água em São Paulo. E lá vocês vão ver algumas técnicas que são usadas ali, que são usadas na indústria. Mas aqui hoje, nessa aula, eu não vou avançar muito. Embora vou falar dessa técnica aqui, que é a flotação, que é muito utilizada na indústria, mas também se utiliza em algumas estações de tratamento de água. Em Aracruz, por exemplo, se utiliza em uma estação de tratamento de água este procedimento, que é a flotação. Então, pessoal, a flotação o que é? Nós estamos ali no processo de coagulação, né? A coagulação forma, então, junto o material sólido, coloidal, suspenso no corpo hídrico. E aí o que ele faz é o seguinte, esse material que, porventura, se sedimentaria, formasse os flocos e se sedimentaria, ele recebe
ele recebe uma injeção de ar, formando microbolhas, e essas microbolhas vão fazer com que esses flocos, acendam, né? Vão para a superfície da água e depois ela é removida na superfície, tendo a água ali tratada. É como se ele fizesse uma peneiração com as bolhas de ar. Então, promove-se a aglutinação dos sólidos totalmente presentes em água poluída, como os flocos, né? E a sua ascensão insuflada de ar, na forma de microbolhas, a flotação. E a remoção, então, do chamado lodo, desse material sedimentado, vai ser pela superfície. Então, é uma etapa que, por muitas vezes, substitui também a decantação. Então, qual que seria a vantagem aqui? A vantagem é que eu não preciso o tempo todo parar o processo para fazer a limpeza do fundo. Notaram que na sedimentação e na decantação tem que fazer isso? E nesse caso não. Nesse caso ele vai fazer isso aqui, remover o que está em cima e a água está já mais limpa depois desse processo. Ok? Então, tem vantagens e obviamente ele, como eu coloquei, ele normalmente substitui, mas às vezes ele faz isso, também faz a sedimentação, porque tem material que também, né, precipita, e ele faz a flotação. Beleza? A filtração, pessoal. A filtração é uma etapa muito conhecida. Normalmente na casa de vocês têm lá um filtro. O filtro, então, para tratamento de água, consiste ali, né, na remoção, né, da suspensão do estado coloidal, para as quais a sedimentação não foi eficaz. Então, aquilo que não foi removido lá, vai ser removido aqui agora. Porque nós vamos ter ali, né, a composição do filtro, que vai ser montado em uma série de adição de material, como areia fina, areia grossa, certo? Está ali na imagem. Pedras, pedregulho e, por muitas vezes, carvão. Então, olha só, areia, brita, telhas, algumas membranas que permitem a passagem de partículas com dimensões inferiores aos seus poros, bem como partículas dissolvidas. Então, veja, estamos inserindo aqui material que tem poros, como sílica, da areia, o carvão. Esses poros vão retendo esse material que não foi removido lá na coagulação, ou seja, na decantação ou na flotação. Então, removo. Tal como acontece na natureza, em que a água se vai purificando ao passar camadas sólidas mais ou menos arenosas. Pessoal, veja, quando se faz então essas camadas, né, ou seja, eu boto uma camada de material, areia grossa, pedra, carvão, que tem poros. Esses poros, então, quando a água vai passando ali, ele vai retendo esse material mais pesado, que não foi separado lá na coagulação, decantação, flotação e focação. Então ele garante isso. E aqui a gente vê então por que a água subterrânea é uma água normalmente limpa. Perceberam que a água, quando ela vai, né, permeando pelo solo, ela vai passando por todos esses poros. Porque o solo, o subsolo tem areia, tem pedras, né, tem material ali que vai retendo esse material suspensão. E a água vai para o lençol freático limpa. Quando ela é removida, ela está ali sem esse material. Então ela passou por esse filtro. Nós temos aqui então esse processo de filtração que vai ser
do mais versátil possível. Vários outros tipos de material podem ser utilizados ali para fazer o filtro e aí realizar o processo. Quando você tem o carvão é muito importante, pessoal. O carvão é um elemento muito importante para um processo de filtração. Ele absorve as substâncias solúveis, isto é, liga-se às substâncias através de sua superfície de contato e impede-as de serem arrastadas com água. Olha que bacana, é nessa parte do carvão que, por fato de se ter essa dissorção, que vai além dos poros, ele elimina detergente, inseticidas, toxinas, hidrocarbonetos e até compostos organoclorados, que são substâncias muito tóxicas. Mercúrio também, quando se faz o chamado carvão ativado, que é um carvão mineral que é elevado a uma grande temperatura e aí ele tem um poder maior ainda. O carvão ativado é melhor, mas o carvão aqui pode ser até um carvão vegetal. Pode existir filtro de carvão ativado granulado após os filtros de areia. Então ele vai ser o último, pessoal. Por quê? Primeiro eu vou usar o material que vai reter, né, aquele material mais robusto e depois vou utilizando os outros para reter os poluentes, por exemplo, que estariam dissolvidos ali na água. Okay? Lembrando que se ele tira até esses micro-organismos, ele vai remover patógenos também, que são estruturas biológicas. Lá na coagulação e na floculação e decantação, os patógenos foram removidos. Eles ainda estão lá. Então ele pode remover uma grande carga de patógeno aqui. Muito embora ainda não é garantia. Existe a possibilidade de termos ainda alguns patógenos passando por ali e também alguns poluentes, viu, pessoal? A filtração, veja, existe uma perda de carga muito grande ali. Eu apresentei esse conceito de perda de carga para vocês em aula. Coloquei a questão, né, de gases e fluidos passando por tubulações e eles podem ter perda de carga, que não é interessante para o meu processo, perde energia. Mas veja que aqui vai ter perda de carga, a água ela vai entrar no filtro com uma velocidade e vai sair com outra, menor. Ela vai passar por uma barreira. Imagina você passando no meio de uma multidão. Vamos pensar aí, você está lá no meio de uma multidão, você vai atravessar aquela multidão lá, um monte de gente, pensando nessa época de pandemia, né, como é bom a gente estar aí um pouco aglomerado, pensando, né, em aglomeração, não estando, né, e temos falta disso. Mas enfim, você vai passar no meio de todo mundo ali e vai chegar no final cansado, porque você perdeu energia ali para se desviar do pessoal, para chegar até o outro lado. Vai tendo choque nas pessoas, a depender de como tá. Então, tem perda de carga. Então, você pode fazer uma pressão ali naquele momento, né? Ou puramente gravimétrico, que é o que acontece. Lá no vídeo do Manual do Mundo, vocês vão ver que existe a pressão e o filtro, a água vai de baixo para cima no filtro. O filtro ele é inverso, porque a pressão ajuda ali, a pressão mesmo do peso desse material vai fazer com que ele passe por dentro do filtro. Então olha que interessante, tem diversos arranjos ali que podem permitir ali uma melhora da eficiência e economia de energia. Então, os filtros eles perdem a permeabilidade com o tempo por obstrução dos orifícios de passagem de água, colmatação. Por essa razão é fundamental proceder à sua limpeza periódica e eventual substituição. Pessoal, é importante, os filtros têm vida útil. Os filtros têm vida útil. Eles vão se saturando. É um conjunto de orifícios que vai segurando aquilo ali e é um conjunto de superfície que vai segurando aquele material. Então ele vai saturar. É claro que é muito importante considerar que se ele é mais pulverizado, ele tem mais superfície de contato, então ele é capaz de reter mais material e ter tempo de vida maior. Porém, muito pulverizado, o que acontece? Eu vou precisar de mais pressão para fazer a água passar com esse material. Então,
Tem prós e contras, vai depender do que se deseja, da quantidade de carga, de material e o que se quer, que é a água mais pura possível. Essa etapa é uma etapa fundamental e ela que vai determinar a potabilidade, ela que vai garantir a potabilidade, que é a desinfecção. Uma etapa muito importante no tratamento. Consiste na eliminação de micro-organismos, principalmente os patogênicos, transmissores de doenças, através de um processo de oxidação, a fim de garantir a qualidade bacteriológica da água. Desinfecção, pessoal, então ela é aquela garantia que nós vamos ter, nós vamos remover os patógenos. É muito importante no processo industrial, a desinfecção. E a desinfecção vai utilizar diversos tipos de químico, de compostos químicos, então vamos ver. Mas é muito importante essa etapa, ela é então fundamental lá também no tratamento de água industrial. Como que se pode fazer a desinfecção de água então? Remoção de patógenos. Pode-se utilizar ozônio. Então o ozônio A3, ele é um oxidante. Pode-se utilizar peróxido de hidrogênio. Água oxigenada. O componente principal da água oxigenada. Permanganato de potássio. Se pode fazer com raios ultravioletas. Agora com essa questão de eliminação do vírus da Covid, por exemplo, tem se investido muito nessa questão dos raios ultravioletas, pessoal, porque eles são capazes de desinfectar. E cloro e seus componentes são os mais utilizados, pessoal. Por quê? Porque tem, boa eficiência e custo baixo. O cloro. E nós vamos ver lá na frente, no processo industrial, os processos de produção de cloro e derivado. Cloro é fundamental para o saneamento, as condições sanitárias da água, pessoal. E ele é o mais utilizado, e especificamente para tratamento de água de abastecimento público. O público a gente vai pensar sempre em algo menos custoso. A ideia é essa. E que seja eficiente. E é claro que as outras técnicas nós vamos ver lá na frente, tratamento de água industrial, que elas vão ter aplicações específicas. Mas também pode ser utilizada para abastecimento público, a depender do interesse. Normalmente então se faz a cloração, ou se usa o cloro. E o cloro pode ser usado de diversas formas. Ele pode estar na forma de hipoclorito. Tá? Desculpa, eu coloquei errado ali, pessoal. É hipoclorito de sódio, tá? Que é o NaHClO, faltou o H ali, tá? E também pode ser usado cloro gasoso ou dióxido de cloro, que é mais utilizado hoje, mais recomendado, porque o cloro pode formar compostos organoclorados, que são poluentes. E também podem interagir ali com a matéria orgânica e formar esses outros tipos de organoclorados, como o tetacloreto de carbono e o cloroformo, HClO3. Assim deve-se ter cuidado com a qualidade, com água captada em fontes de matéria orgânica, porque a adição de cloro pode provocar a formação de compostos muito tóxicos, como esses daí, que dificilmente poderão ser eliminados posteriormente. Ora, você está fazendo a adição desses compostos, fazendo isso aí com cloro Cl2, você pode formar essas substâncias tóxicas. Olha que curioso. Você usa um químico para fazer a limpeza e ele gera uma toxina. Então não é muito utilizado, mas o dióxido de cloro ameniza um pouco isso aí. E o hipoclorito de sódio também ameniza um pouco isso. O hipoclorito de sódio, pessoal, é o componente da água sanitária. Vocês podem adquirir para limpeza de casa. Inclusive hoje você pode fazer uma solução, utilizando uma quantidade pequena
de hipoclorito de sódio, de água sanitária, em água, diluindo aí um pouco, e utilizar para limpeza, para eliminar aí vírus, né? E, por exemplo, da Covid. Tem muito, é muito mais barato, inclusive, que o álcool 70. Pode fazer uma solução de água sanitária bem pequena, 25 ml para meio litro, para 1 litro, perdão, de água, 25 ml de água sanitária para 1 litro de água, você já tem uma solução própria para limpeza ali, de superfície. Isso aí é bem barato, mais barato. É o mesmo princípio, pessoal, desinfecção, então a gente vai fazer isso com a água. Pessoal, a desinfecção ela pode ocorrer em vários momentos, não só no final depois da filtração, mas ela pode ser feita lá no início e já ser adicionada lá na casa de química, lá na mistura rápida. Eu até coloquei aqui alguns casos. Mas vamos lá, o que pode acontecer se a gente adicionar lá no início? A água pode chegar com uma quantidade de matéria orgânica muito grande. E a ideia de se colocar lá é para ajudar a degradar esse material. Só que, veja, ele pode provocar o efeito colateral da formação dessas toxinas. Então está em desuso usar a cloração lá no início. Faça mais no final. E pode-se fazer as duas, antes, lá no início, na casa de química, ou depois da filtração. Pode-se fazer também, mas está em desuso fazer antes, como está aí nesse slide. Né? A pré-cloração, no final, né, que se faz, é mais comum fazer no final. Porque a carga de material orgânico ali no final já está muito reduzida, porque já fez a filtração, já tirou bastante. Então, a quantidade de matéria orgânica para promover essa formação dessas toxinas é muito pequena, praticamente não forma muito pouco, diante do benefício que é de fazer a limpeza dos patógenos. Então a cloração ela garante. E aqui, pessoal, é muito importante isso que eu vou falar para vocês. Quando se tem abastecimento público de água com todos esses processos que eu coloquei para vocês até aqui, a cloração, ela ainda recebe, a etapa de desinfecção, ela recebe um pouco mais de material, um pouco mais de químico do que foi utilizado para fazer a limpeza ali. Por quê? Porque depois ela tem que ir até a sua casa. Ela vai até a sua casa. Essa quantidade adicional de, por exemplo, hipoclorito de sódio que se adiciona é para garantir que se encontrar algum material orgânico aqui ainda, ele vai degradar aquilo. Se encontrar algum patógeno ali, ele vai degradar aquilo ali. E aí a água vai chegar na sua casa limpa. Limpa no sentido de potabilidade. A água que chega na sua casa ela está garantida a potabilidade, pessoal. Você pode beber essa água. Todo esse processo foi feito dessa forma. Ele garante a água para potabilidade. Okay? Então, nesse processo é importante notar que a desinfecção adiciona-se também uma quantidade para garantir que a água vai estar livre de patógeno até a chegada na residência. Aqui é só alguns aspectos sobre a desinfecção. Na parte do dosador, né, a hora que se precisa dosar essas substâncias, né, os equipamentos usados são os cloradores mesmo, são equipamentos específicos para isso. Claro que temos outros equipamentos para outros tipos de material, mas nós temos ali o dosador que vai medir a quantidade, né, em solução ali do composto de cloro. Então, o dosador chamado de DNC, dosador de nível constante, quando se usa hipocloritos, o hipoclorito de sódio. Ou seja, passa o material, tem que dosar, tem que saber exatamente quanto que se coloca ali.
Então ele faz esse cálculo baseado lá naquela informação anterior da hidrometria. Por que tem a calha partial então, pessoal? É para saber a vazão. É aquela informação que vai te dar ali a quantidade de água que nós temos e quanto de hipoclorito que vai colocar. Ok? Um outro aspecto importante que eu fiz questão de colocar aí é a chamada cloramina, cloraminação. O que pode acontecer, pessoal? Normalmente, algumas regiões de manancial elas estão próximas de áreas de agricultura onde se usa uma quantidade de fertilizante muito grande. E nós vamos ver também nessa disciplina que fertilizantes têm base de nitrogênio. Muitos deles têm base de nitrogênio e formam também compostos amoníacos. Muitos sais de amônio são usados como fertilizante. Então, o que acontece? Na aplicação ali na agricultura, né, esses produtos químicos eles podem aparecer ali no corpo hídrico. E aí eles vão lá para dentro do corpo hídrico na captação. Quando chega na hora de usar substâncias de cloro para fazer a desinfecção, ele pode reagir, os compostos de amônio reagem com cloro e aí faz a cloraminação, ou seja, ele tira o efeito oxidante do cloro, ele remove o cloro. Faz mal? Pessoal, a quantidade no final das contas é pequena para se falar que esse material ele seja um material que causa prejuízo para a saúde humana. Mas o grande problema mesmo é que ele remove o cloro dali. E aí o cloro não consegue cumprir a função dele de livrar dos patógenos. Então existe um problema sério quando se fala em captação de água em um ambiente que é considerado rural, que pode ser considerado limpo. Na verdade, ele tem esse problema da cloraminação, que fiz questão de citar para tirar alguns mitos, como esse de que a água no ambiente rural está limpa. Não é bem assim. Claro que o ambiente urbano é muito suja, poluída visivelmente, mas quando se fala de tratamento de água deve-se levar em conta muitos outros aspectos também. Uma das etapas de tratamento de água de abastecimento público é chamada fluoretação. A fluoretação é a adição de um sal que contém flúor, que é esse sal aí, o fluorosilicato de sódio. E aí esse sal, o que acontece? Ele é um elemento, né, essencial na prevenção de cárie dentária, de modo a garantir o teor recomendado das normas da Organização Mundial de Saúde. Então ele é específico para tratamento de água para abastecimento público, pessoal. Ele tem uma função, é prevenir cárie na população. Se eu pergunto para você, a fluoretação você pensa em fluoretação falando de água industrial, que é o nosso foco aqui, pessoal. Não se usa fluoretação para água industrial. Água industrial normalmente você quer remover as coisas, porque a gente quer uma água limpa, sem nada. Então não se fala em fluoretação para água industrial. Agora, para abastecimento público, a função dele é prevenir a formação de cárie. Por isso que ele é usado ali. Mas se eu perguntar, a fluoretação é um processo importante para água industrial? Você tem que responder que não se usa fluoretação em água industrial. Não se quer adicionar coisas, quer remover. E tem essa função unicamente de prevenir cárie em abastecimento público. Para finalizar, pessoal, a parte de tratamento de lodo. Esse material que normalmente é recolhido, ele também precisa ser tratado. Não se pode jogar em qualquer canto no tratamento de água. Aquele material que ficou lá no decantador, por exemplo, foi recolhido na flotação ou numa floculação que elevou esse material para a superfície. Então nós temos alguns equipamentos
que vão fazer o tratamento do lodo. Então é importante considerar. E aí a gente vai trazer, né, aí tem algumas imagens que mostram só como que é removido esse material do lodo, né? Mesmo que não faça, que não precise ali parar o processo. Você simplesmente vai removendo esse material sólido aí, né? E são designs diferentes. Então, pessoal, veja, isso faz parte. Para tratar esse material que foi removido é importante. Quando a gente fala de tratamento de água industrial, por exemplo, faz a limpeza, tirou esse material tem que ser tratado. Normalmente faz depósitos. Se for orgânico, você pode gerar, né, um emprego dele, que seja, mas não vem o foco aqui. Só é importante considerar que faz parte da etapa também tratar esse resíduo. Hoje, o ponto de vista ambiental é muito importante dentro de um processo industrial e também no tratamento de água. E aí, pessoal, para finalizar, é a questão dos parâmetros que devem ser respeitados dentro da portaria do Ministério da Saúde, editada em 2005, que mostra ali o que tem que ser cumprido dentro da água de abastecimento público. Isso tem que estar nesses padrões aí. Estando enquadrado nesses padrões, a água está apropriada para ser distribuída e pode chegar à sua casa e você pode consumir a água tranquilamente, pessoal. É importante isso. A gente tem existe uma cultura de não dar credibilidade à água que chega na sua residência, mas a água é potável. Você pode ingerir a água. Ela tem garantias suficientes para isso. É claro que se você tiver uma oportunidade de adquirir uma água mineral, sem problema nenhum. Eu mesmo utilizo água mineral em uma localidade, em uma fonte aqui natural. Mas para falar a verdade, o que é mais garantido é a água que vem da torneira, porque ela já vem com a garantia da eliminação do patógeno. Aquela água que você pega numa fonte normalmente não garante isso, certo? Então, é claro que as fontes públicas de oferta de água mineral, elas são monitoradas, fontes públicas são monitoradas, existe um programa público chamado Vigiágua, que monitora essas águas, com o intuito de garantir que a água seja potável, ok? Pessoal, então a gente finaliza aqui a nossa videoaula introdutória de tratamento de água. Lembrando que água, a gente falou de algumas técnicas aqui para abastecimento público, mas elas também vão ser empregadas para tratamento de água industrial. Então, eu coloquei algumas tarefas, assistam os vídeos e vou colocar também um material de referência que fala de sistemas de processo de tratamento de água, que é um guia de profissional e treinamento. Muito curioso, muito importante, e também já avança nas outros métodos e técnicas de tratamento de água. Esse documento é de 2007, mas está bem atualizado. No vídeo que coloquei para vocês também, ele fala de outras técnicas, como técnica de membrana, que são utilizadas para tratamento público. Ele vai inclusive explicar um pouquinho e vai falar de outras técnicas e também de toda a condição de análise que existe em cada etapa do tratamento de água de abastecimento público. Que ali você pode identificar o trabalho de um químico, inclusive, que é a parte de análise de água e monitoramento. Por isso que as estações de tratamento de água, sejam públicas, sejam autárquicas, públicas obviamente, ou sociedade economista mista, economia mista ou privadas, elas têm a necessidade e demanda de contratação de técnicos em química para garantir todas essas etapas de tratamento.
E algumas são aplicadas no tratamento de água, mas depois, né, a gente pode pegar e aplicar para tratamento de água industrial. E aí uma informação, pessoal, o tratamento de água industrial ele vai ser muito mais sofisticado. Você pode pensar, poxa, a água que vai para a indústria ela vai receber um tratamento muito mais sofisticado que a água que vem para mim, como ser humano? Exato, pessoal, porque a água que vai para o abastecimento público ela tem que ter alguns eletrólitos ali. E em algumas eletrólitos são íons naturais. Sódio, cloro, carbonato, fosfato, tem que ter concentração ali baixinha para cumprir a sua condição eletrolítica. E para tratamento de água, a gente tem que deixar a água às vezes sem nada. Por isso que o tratamento de água industrial vai ser mais sofisticado, a depender de cada etapa. E a água, para a gente, ela tem que ter essas condições eletrolíticas. Muito importante entender isso. E aí todas essas etapas que mostrei hoje são capazes de dar uma água de qualidade para a gente. Mas a água industrial ela vai sofrer um tratamento mais sofisticado, que nós vamos ver nas outras técnicas na próxima aula. Inclusive vou voltar a falar de algumas técnicas aqui, mas agora a gente vai ver, depois a gente vai ver as formas mais avançadas e sofisticadas de tratamento de água para a indústria. Pessoal, eu acho que essa aula foi e será muito útil para vocês. Espero que vocês também a usem sempre que precisarem. Ela está disponível aí no meu canal do YouTube. E eu desejo bons estudos. Peço desculpa desde já se faltou alguma coisa, mas nós vamos concluir nas próximas aulas e nas questões que vocês enviarem aí, tanto por meu e-mail, para o meu telefone e para o fórum. Eu recomendo vocês colocarem no fórum, porque lá no fórum vamos visualizar tudo e às vezes alguém que tem uma dúvida, a dúvida já está respondida ali. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Bons estudos para vocês e um abração.